Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Vanessa do Jardim de Core. Peço que respire profundamente por um instante, desacelere, permita-se chegar ao momento presente. A leitura de hoje é dedicada ao signo de Capricórnio. Vamos observar as energias que se apresentam para este período por meio do tarô, não como uma previsão definitiva, mas como um instrumento de autoconhecimento, reflexão e consciência. Ao longo dessa leitura, vamos explorar 4 aspectos importantes: a energia geral, a espiritual, a vida financeira e profissional e o amor e relacionamento. Lembre-se que as cartas revelam tendências, possibilidades e caminho de reflexão. Cada pessoa vive a sua própria realidade. O livre-arbítrio continua sendo a força mais importante na construção da sua história. Se alguma mensagem tocar seu coração, acolha com carinho e reflita sobre como ela pode contribuir para o seu crescimento. Se algo não fizer sentido hoje, simplesmente deixe passar. Talvez essa mensagem pertença a outro momento da sua caminhada. Agora, peço que se concentre na energia do seu signo, abra seu coração e vamos descobrir quais esses aprendizados o universo convida você a enxergar neste momento. Já agradeço ao signo de Capricórnio, um dos signos que mais me ajuda e coopera aqui no canal. Então, gratidão a todos vocês. Eu peço que a Deus esteja presente nessa mesa, protegendo, abençoando e trazendo tudo aquilo que for necessário ser revelado. Gratidão, gratidão, gratidão. Energia geral para o signo de Capricórnio. Energia geral para o signo de Capricórnio. Esse tarô foi consagrado na energia de Imbolc e tudo que você precisa saber sobre isso está no canal. Energia geral, signo de Capricórnio. Olha, energia de Câncer, seu oposto complementar. Já te convido a estar assistindo. Energia do Rei de Pentáculos e a energia do Eremita. Fundo de deck, o As de Paus. Vou estar deixando aqui no ladinho e vou estar tirando então a energia espiritual para o signo de Capricórnio. Energia espiritual para o signo de Capricórnio. Energia espiritual para o signo de Capricórnio. O 6 de copas. O 4 de paus, a estrela. Muito linda. E o 4 de copas. Essa abertura traz uma energia muito coerente com o signo, movimento com direção, estabilidade construída com maturidade e um período de recolhimento que não é estagnação, é preparação. A energia geral, então, veio o carro, o Rei de Ouros, o Eremita e fundo de deck, o As de Paus. O carro abre a leitura mostrando o movimento. Capricórnio está diante de uma fase em que será necessário, então, assumir as rédeas e escolher uma direção. Não é simplesmente andar, é saber para onde está indo. Depois aparece o Rei de Ouros, trazendo estabilidade, competência, responsabilidade e construção material. Existe, então, uma energia muito forte de amadurecimento e consolidação. É como se a leitura dissesse: você já aprendeu a lutar, agora precisa aprender a administrar aquilo que conquistou. Mas o Eremita pede uma pausa no meio desse movimento. Isso pode parecer contraditório, mas não é. O carro mostra ação, né? O Eremita mostra reflexão. O Capricórnio pode estar vivendo um momento em que precisa avançar, sem deixar de escutar a própria consciência. E o As de Paus no fundo de deck revela a chama que está por trás de tudo isso. Existe desejo de começar alguma coisa, um projeto, uma mudança, uma experiência ou simplesmente uma nova relação com a própria vida. Sobre um olhar psicológico, essa combinação toca numa questão importante para pessoas
focadas no objetivo, né? E a pergunta que eu vejo aqui é: estou correndo porque sei para onde quero ir ou porque tenho medo de parar? Existe diferença entre ambição saudável e viver permanentemente em um estado de produtividade. O eremita lembra que reflexão não é perda de tempo. Às vezes parar é justamente o que impede você de continuar caminhando na direção errada. Capricórnio, a reflexão que eu vejo aqui nas cartas é: se ninguém estivesse esperando nada de mim, o que eu escolheria construir agora? Essa pergunta pode revelar desejos que ficaram escondidos atrás de obrigações, né? Então, a prática da semana que eu indico, antes de estabelecer o próximo objetivo, reserve um momento para responder: o que eu quero? O que realmente preciso? O que estou fazendo apenas porque esperam isso de mim? E na energia espiritual, 6 de copas, 4 de paus, a estrela, fundo de deck, 4 de copas. Aqui encontramos uma espiritualidade muito mais afetiva. O 6 de copas fala de memória, ancestralidade, passado, experiências que continuam tendo significado. Pode haver uma conexão com práticas antigas, lugares ou pessoas, ensinamentos também que despertam algo importante em você. Mas o 4 de paus traz uma palavra fundamental, né? Pertencimento. A espiritualidade pode estar pedindo um lugar onde você consiga se sentir acolhido, seguro e inteiro. Não necessariamente uma instituição, pode ser uma casa, uma prática, a própria natureza, um grupo, um altar, uma rotina ou simplesmente um espaço interno onde você consiga voltar-se para si. E então aparece a estrela, né? Ela é a esperança depois de um período difícil, é aquela sensação de talvez eu ainda possa acreditar. A estrela não exige certeza absoluta, ela fala de confiança suficiente para continuar caminhando. Mas o 4 de copas no fundo de deck traz um pequeno alerta. Talvez exista algo espiritual sendo oferecido, mas você esteja tão concentrado no que faltou, no que decepcionou ou no que não aconteceu como esperava, que esteja tendo dificuldade de perceber o que ainda está disponível. Isso é muito humano, né? E sobre um olhar psicológico, o 4 de copas pode aparecer quando estamos emocionalmente cansados. Quando estamos cansados, até as coisas boas podem parecer pequenas. Isso não significa ingratidão, significa que nossa capacidade de receber também pode ficar temporariamente diminuída. Por isso a estrela pede, né, gentileza. Você não precisa obrigar-se a acreditar, agradecer ou sentir esperança o tempo inteiro. Pode simplesmente criar um espaço para que essas coisas voltem. A prática espiritual que eu indico durante alguns minutos, né, fique em silêncio, respire fundo e pergunte: o que ainda me traz esperança, mesmo que seja pequeno? Não procure uma grande resposta, ou uma pequena chama já é o suficiente. E como estamos falando, né, numa energia de Imbolc, essa leitura conversa lindamente. O as de paus é a chama, o carro é a força que coloca essa chama em movimento, o rei de ouros é a capacidade de construir algo concreto, o eremita é o recolhimento necessário para entender o que realmente merece ser construído, a estrela é a esperança que permanece acesa mesmo depois de períodos difíceis. Capricórnio, Imbolc traz uma mensagem muito particular: você não precisa transformar toda a chama em obrigação, nem todo desejo precisa imediatamente virar meta. Algumas coisas podem simplesmente ser sentidas, cuidadas e deixadas crescer. E eu vou estar então tirando aqui as cartinhas da mesa. Já peço desculpas porque a mesa é pequena, então eu vou estar tirando a energia agora de trabalho e finanças e depois amor e relacionamento. Então, trabalho e finanças para o signo de Capricórnio. Trabalho e finanças para o signo de Capricórnio. O que temos de trabalho e finanças para o signo de Capricórnio?
cavaleiro de copas, o 8 de espadas e o 9 de espadas. Fundo de deck, a rainha de copas. Novamente eu vou estar deixando aqui. E vou estar tirando então amor e relacionamentos. O que temos para amor e relacionamento para o signo de Capricórnio? Amor e relacionamento para o signo de Capricórnio. Amor e relacionamentos. O 10 de copas, eu já tinha visto ele várias vezes no fundo de deck, mas não tinha caído. O 5 de pentáculos, 5 de ouros, né? E o pajem de ouros. Fundo de deck, o imperador. Capricórnio, olhando primeiro o financeiro e depois o amor, aqui aparece uma diferença importante no trabalho. A maior dificuldade parece estar na ansiedade e na sensação de estar sem saída. No amor existe potencial de família, pertencimento, mas também uma ferida ligada à sensação de não ser suficiente, acolhido ou valorizado. No financeiro e trabalho, então, veio o cavaleiro de copas, o 8 de espadas e o 9 de espadas. Fundo de deck, a rainha de copas. O cavaleiro de copas começa mostrando uma oportunidade que pode despertar entusiasmo. Pode ser uma proposta, um convite, um projeto ou até um trabalho que tenha mais significado pessoal. Mas logo aparece o 8 de espadas, aqui entra a sensação de bloqueio, eu não consigo, eu não tenho saída, não posso mudar e se der errado. E o 9 de espadas aprofunda isso, a esfera de preocupação, a mente pode estar trabalhando muito, mais do que a realidade exige. Não estamos falando de nada mais do que a ansiedade falando mais alto. Isso não significa que os problemas sejam imaginários, significa que a ansiedade pode estar aumentando o tamanho deles dentro da cabeça. A rainha de copas no fundo de deck mostra que existe uma carga emocional envolvendo trabalho, dinheiro. Talvez uma decisão profissional esteja sendo vivida não apenas como uma questão financeira, mas como uma questão de segurança, autoestima ou valor pessoal. Sob um olhar psicológico, essa sequência lembra um mecanismo bastante comum. Diante da incerteza, a mente tenta prever todos os cenários para evitar sofrimento. Só que existe um paradoxo aqui, né? Quanto mais tentamos controlar mentalmente todos os possíveis problemas, mais ameaçador o futuro pode parecer. O 8 de espadas, ele pergunta, né? Quais limitações são realmente externas e quais estão sendo reforçadas pelo meu próprio medo? E o 9 de espadas pede que não se tome uma decisão definitiva durante o pico da ansiedade. Para o caderno, então, né, de exercícios e caderno de gratidão, aquilo que você usar como prática espiritual, eu sugiro que quando surgir uma preocupação financeira ou profissional, divida uma folha, né? O fato e o medo. O fato, o que realmente aconteceu. O medo, o que estou imaginando que pode acontecer. E a ação, né? O que está sob o meu controle. E depois escolha uma única ação concreta. Nem sempre precisamos resolver o mês inteiro hoje. Agora, amor e relacionamento, 10 de copas, 5 de ouros, pajem de ouros e no fundo de deck o imperador. Essa combinação começa de uma maneira muito bonita. O 10 de copas fala de um vínculo afetivo, família, pertencimento e desejo de construir uma vida emocional significativa. Mas o 5 de ouros mostra, né, no meio desse cenário, uma ferida emocional. Pode existir uma sensação de estar do lado de fora, de não receber o suficiente, de não ser visto, acolhido ou escolhido da maneira que gostaria.
E isso pode acontecer até dentro de uma relação. É possível estar acompanhado e emocionalmente sentir-se sozinho. Então aparece o Pajem de Ouros, trazendo uma possibilidade de reconstrução, mas não através de grandes declarações, através de pequenos gestos concretos, uma conversa, uma atitude, uma mudança de rotina, um compromisso cumprido, uma demonstração prática de cuidado. E o Imperador, no fundo de deck, ele fala de estrutura, fala de responsabilidade, de estabilidade, mas também traz uma pergunta importante sobre controle e poder dentro da relação. Sobre um olhar psicológico, essa sequência pode tocar numa ferida muito profunda. Eu pertenço aqui. Quando alguém experimenta repetidamente a sensação de rejeição ou falta de acolhimento, pode começar a interpretar pequenos acontecimentos atuais através dessa lente. Por isso é importante distinguir, Estou realmente sendo excluído? Uma situação atual despertou em mim uma antiga sensação de exclusão? As duas perguntas podem parecer iguais emocionalmente, mas precisam de respostas diferentes. O Pajem de Ouros traz uma saída muito saudável, observar comportamentos concretos, não apenas o que alguém promete, não apenas o que você teme, o que a pessoa efetivamente faz. Como prática, então, para o amor, durante a semana observe 3 coisas, O que eu ofereço, o que eu recebo e o que preciso pedir claramente. Isso ajuda a transformar a sensação difusa de carência em uma necessidade concreta. E se estiver em um relacionamento, experimente trocar. Você não se importa comigo, que é o que normalmente é dito, entre relacionamentos, por quando acontece X, eu me sinto Y e gostaria que fizéssemos Z. É uma pergunta pequena, mas muito importante na comunicação afetiva. E novamente existe uma mensagem de Imbolc para Capricórnio, existe uma conexão muito forte entre essas cartas e a simbologia de Imbolc. No financeiro, o Cavaleiro de Copas é desejo, o 8 de Espadas é medo, o 9 de Espadas é ansiedade, Rainha de Copas é acolhimento emocional. E no amor também vem trazendo essa mensagem. O 10 de Copas é pertencimento, o 5 de Ouros é sensação de exclusão. O Pajem de Ouros, reconstrução concreta, e o Imperador, estrutura. A mensagem parece ser: não construa sua vida a partir de medo de perder aquilo que você ama. Construa a partir daquilo que realmente deseja sustentar. Capricórnio, cuidado para não transformar a preocupação em prisão. Há caminhos que você ainda não consegue enxergar porque sua mente está ocupada tentando se proteger de tudo que poderia dar errado. No amor existe um desejo verdadeiro de pertencimento, mas também uma ferida que precisa ser reconhecida. Não basta amar, é preciso sentir-se incluído, respeitado e cuidado. A chama de Imbolc lembra que segurança não nasce do controle absoluto, ela nasce quando você consegue construir passo a passo um lugar onde possa finalmente se sentir pertencente. E eu vou dar continuidade nessa leitura para vocês, porque é o signo que mais me ajuda aqui no canal, mostrando para mim que eu devo continuar. Então, muito obrigada, Capricórnio. A próxima cartinha que vem, então, o Rei de Espadas, o 7 de Espadas, o Pajem de Copas, o 9 de Copas, o Julgamento e a Rainha, então, de Espadas. Temos um casal na mesa e no fundo de deck, então, o 2 de Espadas e mais ao fundo, então, o 8 de Fogo. E eu vou estar trazendo essas energias para vocês. Rei de Espadas, 7 de Espadas, Pajem de Copas, 9 de Copas, Julgamento, Rainha de Espadas, 2 de Espadas, o 8 de Paus, o 9 de Paus. Eu não leria essa sequência como uma sentença de traição ou separação. O 7 de Espadas pode falar de omissão e fuga, sim, mas também pode representar evitar conversas difíceis, esconder sentimentos ou tentar resolver tudo sozinho.
E olhando a sequência inteira, isso fica ainda mais evidente. O rei de espadas e 7 de espadas, existe uma energia de racionalização. Alguém pode estar tentando controlar emocionalmente uma situação através da razão, evitando demonstrar vulnerabilidade. Pode ser: eu sei o que estou sentindo, mas não vou falar. É melhor eu resolver isso sozinho. O problema é que aquilo que não é conversado não desaparece. Muitas vezes vai se transformando em uma distância, e aqui entra o pajem de copas. Existe sentimento, vontade de aproximação, pedido de desculpa, carinho ou emoção que ainda não foi completamente expressada. Isso é muito importante porque mostra que por trás da postura racional há sensibilidade. O pajem de copas, o 9 de copas, existe desejo de satisfação emocional. Alguém quer sentir-se amado, desejado, reconhecido e emocionalmente preenchido. Mas existe uma pergunta importante: eu estou esperando que o outro descubra aquilo que eu preciso, ou estou conseguindo expressar claramente minhas necessidades? Porque o pajem de copas ainda não é uma energia emocional em desenvolvimento. Ele sente, mas precisa aprender a comunicar o que sente. O julgamento, aqui acontece uma virada. O julgamento traz consciência, algo precisa ser reconhecido. Pode ser uma conversa que finalmente acontece, uma percepção sobre o relacionamento, uma decisão de não repetir determinado padrão. E então aparece a rainha de espadas, e ela é muito diferente do pajem de copas. O pajem de copas sente, a rainha coloca a palavra, ela fala aquilo que precisa ser dito. Ela não precisa ser agressiva, ela simplesmente estabelece clareza. Isso eu aceito, isso eu não aceito, isso é o que eu preciso. Essa é uma energia muito importante para relacionamentos maduros, a rainha de espadas e o 2 de espadas. Aqui está o ponto delicado, existe algo que precisa ser decidido, mas alguém pode estar evitando tomar essa decisão. O 2 de espadas pode mostrar medo das consequências. Às vezes a pessoa sabe exatamente o que precisa conversar, mas pensa: se eu abrir essa porta, depois tem como voltar atrás? Talvez seja justamente esse o problema. Não conversar também produz consequências. O 8 de paus, depois da indecisão, vem o movimento, comunicação, mensagem, conversa, notícia. Algo que estava represado começa a circular. Por isso eu vejo bastante possibilidade de uma conversa importante destravar essa situação emocional. O 9 de paus, ele encerra, mas ninguém chega nessa conversa completamente vulnerável. O 9 de paus mostra que alguém já passou por experiências que deixaram marcas, e então existe uma postura: eu estou disposto a tentar, mas não quero me machucar novamente. E isso é extremamente humano. Pela lente psicológica, essa sequência conta quase uma história sobre defesa emocional. E primeiro o rei de espadas eu racionalizo, depois o 7 de espadas eu evito, depois o pajem de copas eu sinto, depois o 9 de copas eu desejo, depois o julgamento eu pertenço, depois a rainha de espadas eu preciso falar, e depois o 2 de espadas tenho medo de decidir. Na continuidade, o 8 de paus, a comunicação acontece, e finalmente o 9 de paus. Mas ainda preciso me proteger. Isso é uma dinâmica muito real nos relacionamentos. Não necessariamente existe falta de amor. Às vezes existe amor, mais medo, mais dificuldade de comunicação, mais experiências anteriores que deixam marcas. Uma reflexão muito importante para Capricórnio: a minha proteção está me ajudando a estabelecer limites ou está impedindo de viver? Porque limite saudável diz: eu sei o que eu aceito e o que eu não aceito. Defesa emocional diz: não vou deixar ninguém chegar perto o suficiente para me machucar. Parece semelhante, mas não são.
E em Boque aparece novamente, essa sequência combina demais com a ideia da chama que precisa ser protegida, mas não escondida. O 9 de paus protege, o pajem de copas sente, a rainha de espadas esclarece, o 8 de paus comunica, o julgamento desperta, e então talvez a mensagem mais profunda para Capricórnio seja: você precisa abandonar suas defesas, precisa aprender quais delas ainda são necessárias. Algumas foram construídas em momento em que realmente era preciso sobreviver emocionalmente. Mas aquilo que protegeu você ontem pode hoje estar impedindo uma experiência diferente. Capricórnio, existe um sentimento, mas também existe silêncio, receios, feridas que precisam ser reconhecidas. Não tente descobrir o futuro através do medo, observe os fatos, converse com clareza e permita que as pessoas mostrem através de atitudes quem são. Você não precisa baixar todas as suas defesas de uma vez, só precisa abrir espaço para descobrir se no presente elas ainda estão protegendo você ou mantendo você emocionalmente do lado de fora. Se essa leitura fez sentido para você, peço que deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem também possa se beneficiar dessa mensagem. Seu comentário, seu like é muito importante para mim. Além de fortalecer essa troca de energia entre nós, ele me ajuda a compreender que este conteúdo está fazendo sentido, está contribuindo para o seu caminho de autoconhecimento. E quando você interage com o canal, também ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa reflexão nesse momento. Gratidão por fazer parte dessa comunidade, que a energia de hoje retorne para você em forma de consciência, crescimento e boas escolhas. Gratidão e um feliz emboque.